Oi, gente! Voltei para falar um pouquinho do meu tratamento de fertilização in vitro. Na verdade, foram 4 induções da ovulação e 3 vezes de implantação de embrião. Eu quero deixar claro nesse vídeo que assim, o que deu certo pra mim nem sempre vai dar certo pra outras pessoas. Cada uma tem o seu organismo, cada profissional, cada médico tem o seu protocolo. Basicamente no vídeo é isso que eu quero contar, o que deu certo num protocolo com um determinado médico, o que deu certo no outro, e que sirva assim de alguma forma para ajudar vocês a tomar alguma iniciativa quando algo não tá dando certo, ou não sei, queira tentar uma outra, ter mais uma chance, com outro profissional, né? Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, como eu já havia falado até no primeiro vídeo que eu coloquei, quando eu perdi o meu bebê, meu bebê com 35 semanas, eu não consegui engravidar de forma natural. Eu fiquei tentando 2 anos e meio, né? E a ginecologista me sugeriu fazer algumas cirurgias de retirada de mioma, abertura das trompas, cauterizar endometriose. Endometriose eu tinha bem leve, mas mesmo assim tinha, ela achou melhor cauterizar. Então eu fiz alguns exames também e no final nada de sucesso. Ela achou interessante procurar um médico de reprodução humana. Aí uma determinada pessoa indicou, né, uma médica, uma clínica, um consultório, na verdade. Eu fui nesse consultório, marquei e fui nesse consultório. Ela olhou todos esses meus exames que eu já havia feito e pediu mais alguns, que na época eu me recordo que foi esterossalpingografia e estereoscopia diagnóstica. Desculpa. E então eu fiz esses outros exames, alguns outros de sangue que ela pediu, e levei no consultório. Ela analisou e falou assim que eu já estava pronta para fazer o tratamento, né, de fertilização. Aí ela me deu os medicamentos, a quantidade que eu deveria comprar, tal, naquela fase. Eu fiz tudo isso, me explicou como era a aplicação. E resumindo, eu comecei esse protocolo com um medicamento chamado Orgalutran. É uma caneta e eu calculava, lá tem a quantidade, né, de UI, colocava e aplicava todo dia à noite. Tentava sempre aplicar no mesmo horário. Esse medicamento eu apliquei durante 3 dias. Depois eu já entrei com outro medicamento chamado Menopur. Esse eu tinha que fazer ele assim, vem o pozinho e o líquido. Então eu usava nesse período 3 caixinhas, né? Eram 3 pozinhos que eu colocava o líquido, mexia levemente, ia colocando na seringa e colocando em outro até dar os três frasquinhos de pozinho. E aplicava. Porém, eu apliquei uns 2 dias, mas depois do Orgalutran foram 2 dias de aplicação do Menopur e eu fui para uma ultrassom no próprio consultório dela. E aí no ultrassom, ela olhando, ela viu que estava formando alguns folículos, né, alguns óvulos. Mas, pelo visto, não estava indo tudo tão bem quanto ela gostaria. Mas ela pediu para eu continuar aplicando. Aí, se eu não me engano, foram 2 ou 3 dias depois, né, aplicando todos os dias, eu voltei de novo no consultório. Até então, vamos supor, já tinha dado 3, 4, 7 dias. Aí eu voltei no consultório dela, ela olhou e ela achou ainda que, né, não tava tendo boa resposta, mandou eu continuar aplicando. Resumindo, ao todo de Menopur eu devo ter aplicado mais uns 7 dias. Então, 3 dias de Orgalutran, mais uns 7 dias de Menopur. E ela olhou, né, e falou assim, olha, não tem a quantidade que eu não respondeu, mas a gente vai agora aplicar mais um medicamento. Eu apliquei um medicamento chamado Orgalutran e na sequência um outro chamado Ovidrel. Porque quando eu aplico esse Ovidrel, tipo assim, pelo que eu entendo, não sei se eu tô correta, o Orgalutran, ele vai dar uma amadurecida
nos óvulos, e o Ovidrel, ele vai meio que brecar esse amadurecimento para no máximo em 24 horas a gente fazer a coleta e a fecundação. Que nesse mesmo dia o marido vai, retira os espermas, né, e coloca junto com os óvulos da mulher e a gente deixa lá pro laboratório entrar em contato, né, a clínica entrar em contato para ver o que deu certo. Então foi isso que foi feito. Então eu fui pra coleta, o mesmo dia meu marido também foi, a gente fez tal, e aí ela me ligou, avisando que tinham 3 óvulos fecundados. Eu tive 3 óvulos, os 3 fecundaram, porém um não evoluiu, um outro ficou mediano e um outro ficou de boa qualidade. Falou até assim, nossa, ele ficou perfeito. E então a gente vai poder agendar a transferência, que foi 3 dias depois. Então meu embrião foi de D3, né, chamado D3, terceiro dia. Então eu agendei, nós fomos, né, e nossa, esse dia, nossa, é uma loucura, assim, nervoso, sabe? Quando você sai de lá, você já sente que tá grávida. É uma coisa, assim, nossa, inexplicável, né? Nosso psicológico, a mulher, fica totalmente balançada. Mas graças a Deus eu tive, né, 2 embriões pra colocar, sendo um bom. E aí eu coloquei, né, foi o que gerou. De primeira eu já fiquei grávida do meu bebezinho, né, do meu Eric, que infelizmente com 35 para 35 semanas eu perdi, né, tava no último dia de 35 semanas, eu perdi o neném, né, tem no vídeo anterior, e enfim, eu fiquei, depois de tudo isso, né, lógico, muito mal, tal, mas eu queria, porque queria engravidar de novo, porque aquela loucura, achar que, eu vou pegar meu Eric no colo, mas não tem, eu pegar um filho no colo, né? Então eu quis logo, como o meu parto havia sido normal, eu quis logo fazer outra vez a fertilização. Eu não tinha tido nenhum óvulo congelado, nenhum embrião, quer dizer, congelado. Então eu tive que começar tudo do zero. E aí eu continuei nessa médica. E ela foi minha obstetra também nesse período da gestação do Eric. E ela me sugeriu esperar, assim, tempo só que meu coração mandasse, mas assim que eu já poderia começar a partir do momento que eu quisesse o tratamento novamente. Então, passado 4 meses, eu comecei tudo de novo. Ela me sugeriu as mesmas medicações. Comecei com Orgalutran, depois com Menopur, ia para as ultrassons e não tinha nada de quantidade que ela achava que seria interessante. Dessa segunda vez, ela até mandou eu aumentar a dose. Eu passei a usar na parte do Menopur 4 caixinhas de Menopur. Que isso, ao todo, eu utilizei mais ou menos uns 10 a 12 dias nessa segunda vez que eu fiz. E é aquele mesmo processo, entrar com Orgalutran, Ovidrel e agendar para fazer a coleta dos óvulos. E aí quando coletou os óvulos e o marido também foi para coletar os espermas, eu não encontrei ela depois, né? Eu acordei e tudo, vim pra casa, esperei ela me ligar e aí ela disse que eu tinha conseguido 2 só. Então 2 haviam fecundado, mas dessa vez ela nem quis falar quanto que ficou, se ficou bom, se não ficou. E eu também na época não questionei, ela falou assim, vamos colocar, né? Vamos colocar e que vai dar tudo certo. E aí foi no terceiro dia também, no D3, no embrião de D3 eu coloquei, né? Fiz a transferência, mas passado uns 2, 3 dias depois eu já comecei a sangrar muito e já veio a menstruação e aí foi um baque, né? Porque sempre a gente sai, né, já esperando o positivo, esperando a gravidez, e eu tinha perdido o Eric há pouco tempo, tava naquele momento ainda de luto, bem mal mesmo, né? O psicológico também tava bem abalado ainda. Enfim, nada deu certo. Nada deu certo. Aí eu esperei, né, um momento, porque também o financeiro, né,
a parte da fertilização in vitro é um processo muito caro, o medicamento é absurdo, a clínica, os honorários médicos e tudo mais, é tudo muito caro, muito caro. Então eu tive que esperar um período também. Não só isso, foi bom pra eu me preparando e pesquisando, porque eu quis mudar de médico, eu quis procurar um outro consultório, uma outra clínica. Como eu falei pra vocês, ela foi minha obstetra também, essa médica. Então ir ao consultório dela e fazer todo o processo já também não estava me fazendo bem. Chegava no consultório, via aquelas mulheres grávidas e eu também no tratamento, um com, infelizmente, um óbito, o outro negativo, então já não tava mais feliz. Eu queria procurar, assim, sabe, alguma coisa que viesse de dentro de mim, assim, que eu olhasse e sentisse no meu coração, ai, é isso que eu quero, é isso que eu me sinto confortável agora de dar a oportunidade de engravidar junto comigo, assim, de cuidar, né, desse processo todo da fertilização, ter o cuidado, sabe, o carinho, e isso eu achei num médico maravilhoso, né, aqui de São Paulo, sou de São Paulo, ele fica na região de Moema, né, então eu queria muito, muito, muito que fosse esse médico. Eu via vídeos das mulheres que tinham feito com ele, né, poucos, mas eu vi alguns e pesquisei sobre ele, vi ele fazia vídeos também, sabe, era bem legal, eu conseguia entender um pouco melhor e sentir que era aquele médico que tinha que fazer o meu tratamento. Então eu agendei uma consulta. E aí eu vou falar um pouquinho mais no segundo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, os detalhes pra vocês verem o que deu certo e o que deu errado, né, comparado a esse primeiro tratamento, né, esses dois primeiros tratamentos, comparado a esses outros que eu vou falar pra vocês, tá bom? Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.